Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a dependência emocional, né? Muitas pessoas me pediram aqui para falar um pouquinho sobre a dependência emocional. Muitos disseram que estão sofrendo, né, dessa angústia de se sentir muito dependente do outro no relacionamento, né? De sentir que isso até faz mal, né? E realmente faz mal, né? Você se sentir muito dependente do outro. De repente você está num relacionamento que não está te trazendo mais tanta felicidade, tanta alegria, e você não consegue enxergar isso, não consegue se libertar desse sofrimento, né? Então, para a gente começar a falar sobre dependência emocional, eu gostaria de começar primeiro falando sobre como a sociedade prega, né, essa questão do amor, essa questão do relacionamento, né? Como que nós podemos entender como a sociedade prega isso, né? É fácil. É só nós olharmos os filmes de romance, as novelas, as séries, né? Sempre eles pregam um amor que é um amor verdadeiro, um amor único, né? Alguns amores se começam lá na infância e depois se reencontram e vivem felizes para sempre, né? Outros, né, na literatura começam com uma certa angústia e depois esse amor se transforma num amor único, num amor verdadeiro, né? Num amor perfeito, né? Então esse é o olhar que a sociedade prega para todos referente ao amor, né? Então é como se você idealizasse um amor que nunca vai te trazer nenhum tipo de angústia, né? Nenhum tipo de tristeza temporária. É um amor que nunca vai ter problemas, né? Não, a sociedade prega o amor, não. Você se apaixona por aquela pessoa e essa paixão vai durar a vida toda, né? E aí o indivíduo começa a gostar de alguém e ele realmente pode gostar muito do outro, mas o outro não gosta tanto dele assim. E aí acaba terminando esse relacionamento e a pessoa está com essa perspectiva criada na sua mente, né? Esse amor que a sociedade prega. E aí? Como vai ser? A angústia, o sofrimento desse que continua gostando e o outro que já saiu da relação, que não está mais, né? Então eu quero que vocês reflitam bastante sobre isso. Qual é a sua percepção de amor? Essa percepção de amor que a sociedade prega, do príncipe, da princesa encantada, do amor, talvez o amor único que eu vou conhecer na minha vida, e esse amor vai durar para a vida toda, que nós vamos ter filhos, constituir famílias e ser felizes para sempre, né? É esse amor que nunca tem problema, que nunca traz nenhum sofrimento, né? Qual é a sua percepção de amor? Então agora, ao invés de falar da percepção do amor da sociedade, né, de como a sociedade prega, agora vamos falar do outro lado, né, de como o indivíduo desenvolve essa tal dependência emocional. Falando agora do olhar do indivíduo, a dependência emocional ela está muito ligada à fixação, né? A pessoa entra num relacionamento e ela acaba desenvolvendo uma fixação muito forte, porque ela traz um pouco desse olhar da sociedade, né? Então ela acredita que, olha, se eu conheci alguém, eu estou entrando num relacionamento, não, esse relacionamento ele vai ter que ser o único, o maravilhoso, o que só vai me trazer as melhores coisas do mundo e eu vou viver para o outro e o outro vai viver para mim. Ah lá, a fixação, né? A obsessão, a crença de que talvez seja possível eu só viver em razão do outro e o outro só viver em minha razão, né? Em alguns casos sim, acontecem, né? Mas não é uma situação, vamos dizer assim, corriqueira, né? Então, a dependência emocional, para você identificá-la, observe isso. Será que eu estou com uma fixação? O que eu entendo sobre o amor? O que eu entendo sobre o relacionamento? O que eu entendo sobre o outro? O que eu entendo? Será que é possível eu amar por mim e pelo outro? Será que num relacionamento eu preciso abrir mão de tudo que é importante para mim só para atender
a necessidade do outro? Ou será que isso aí está caindo nesse lugar que eu falei, na obsessão, né? No idealizador, né? Eu idealizo sempre o outro como um príncipe encantado, como alguém maravilhoso. Encontrei o amor da minha vida, encontrei a pessoa que me completa, né? E aí eu desenvolvo essa obsessão, né? Essa dependência pelo outro, né? Então, a dependência emocional ela está muito ligada a esses fatores. Dependência, como eu falei, né? Obsessão, um pensamento idealizador de que eu só vou ser feliz se eu encontrar esse amor da minha vida. Eu só vou conseguir ser feliz num relacionamento se eu encontrar esse amor perfeito que vai durar para a vida toda, que só vai me trazer coisas boas, só vai me trazer alegrias, né? Isso é uma dependência emocional, né? Veja, os estudos, eles levam para esse lugar, né? Os estudos dizem que o indivíduo dependente emocionalmente do outro, ele acaba estando muito mais sujeito, além de realizar, a sofrer a violência doméstica, né? Sim, quem é dependente emocional, ele pode tanto causar uma violência doméstica, como pode também sofrê-la, né? Porque ele não consegue sair dessa relação, ele não consegue enxergar que essa relação pode ser uma relação de sofrimento, de angústia, né? E tem aquele indivíduo que ele, nessa dependência, ele causa sofrimento para o outro, né? Porque ele não quer deixar o outro embora, ele não quer deixar o outro seguir em frente, o outro já não está mais nessa relação, já não tem mais nenhum tipo de sentimento, e o dependente ele é perseguidor, ele é stalkeador, né? Ele é ameaçador, né? Então os estudos mostram muito disso. A pessoa que sofre de dependência emocional, ela acaba estando muito mais suscetível à violência doméstica, tanto de ser vítima da violência doméstica, como de ser um causador da violência doméstica, né? Então veja, olha quantos pontos eu já estou mostrando aqui para que vocês possam identificar se você acredita que você está sofrendo de uma dependência emocional no relacionamento, né? Outra coisa que os estudos mostram também, que é muito importante vocês saberem, é que quem sofre de dependência emocional apresentam geralmente algumas características, né? Então, uma característica como o medo do abandono, o medo da solidão, né? Característica como o medo da incapacidade, né? Nossa, a sociedade prega que todo mundo tem que crescer, casar, ter filhos e constituir família. Nossa, eu já estou com X idade, ainda não consigo um namoro sério. Eu já estou com X idade e eu ainda não casei, então eu estou fora dessa tal estrutura que a sociedade prega, né? Então é muito importante nós olharmos para as nossas crenças, para os nossos conhecimentos, para as nossas percepções, né? Então os estudos mostram que o indivíduo que sofre de dependência emocional, ele traz características como sofrimento pelo medo do abandono, sofrimento pelo medo de não acreditar que nunca vai poder ser feliz se não estiver em um relacionamento, se não estiver ligado a uma outra pessoa, né? Acaba desenvolvendo esse movimento de possessividade, né? Então eu entrego a minha vida pro outro e ele vai saber o que fazer com a minha vida, com os meus sentimentos, com os meus comportamentos, né? Então eu acabo desenvolvendo essa possessividade em relação ao outro, né? E também pode acontecer um sentimento de incapacidade, né? Como assim, Edmilson? Sentimento de capacidade. Sim, o dependente emocional, ele começa a acreditar que ele é incapaz de viver sem o outro. Eu não sou capaz. Se o outro sair da minha vida, eu morro. Se o outro sair da minha vida, eu não sei nem como eu vou respirar. Se o outro sair da minha vida, eu não sou mais ninguém. Então observe as características da dependência emocional, né? Eu jogo toda a minha responsabilidade para o outro.
Com certeza, isso vai me gerar sofrimento, né? Então os estudos mostram essas características como características comuns para os dependentes emocionais, ok? Um outro ponto muito importante para ser analisado ao dependente emocional é a questão da percepção cognitiva, né? Dos pensamentos, do entendimento, da compreensão, né? Pessoas dependentes emocionalmente, elas acabam tendo muito esse pensamento de que ela não vai ser capaz de realizar coisas. Se eu não tiver alguém do meu lado, eu não consigo ser feliz, não consigo constituir uma família, não consigo criar meus filhos, não consigo um bom emprego. A pessoa ela se torna totalmente dependente do outro também nos pensamentos, começa a ter esses pensamentos frustrantes, né? Na verdade, ela não sabe lidar com a frustração, né? Ah, se algo der errado, como eu vou me virar sozinho se o outro não estiver comigo, né? Então a pessoa ela traz, além do que eu falei, o medo do abandono, o medo da solidão, o pensamento de acreditar que não vai ser mais feliz, a pessoa acaba tendo uma dificuldade muito grande de enfrentamento. O dependente emocional, ele também tem uma dificuldade muito grande de enfrentamento. Enfrentamento do que, Edmilson? Enfrentamento das suas questões, enfrentamento dos seus pensamentos, enfrentamento dos seus sentimentos. Como eu disse agora em frente, ele acredita que não tem capacidade de realizar mais nada se não for junto com o outro, se não for pelo impulsionamento do outro, né? O dependente emocional, ele acaba tendo uma baixa tolerância à frustração, né? Ah, eu não consigo. Se eu não tiver com o meu objeto amado, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Então ele tem uma baixa resistência à frustração, ok? O dependente emocional, ele é muito submisso no comportamento com o outro, né? Então o outro está ali lhe dando comandos que não devem ser comandos funcionais e o dependente está ali acatando, obedecendo, respeitando, porque acredita que assim o outro vai ser sempre meu. E aí vem a frustração, né? E aí vem a angústia, aí vem o sofrimento, né? Então, o outro problema de quem é dependente emocional, ele acaba sempre acreditando que ele está preso a essa relação. Ele acredita ser um prisioneiro desta relação. Ele acredita que ele nunca vai conseguir sair dessa relação. Porque ele embaralha tanto a vida dele na vida do outro, que ele acredita que ele está preso àquilo para sempre. E aí o outro me maltrata nessa relação, o outro não me respeita nessa relação, o outro me abandona nessa relação e eu continuo olhando para essa relação e acreditando que eu não tenho vida sem o outro. Eu estou emaranhado nesse movimento do relacionamento. Então o dependente emocional ele tem muito dessas características. Se você se enxergar em alguma delas, né? Preste muita atenção. Bom, no relacionamento que você está vivendo hoje, existe a cumplicidade? Existe a troca de afeto, de carinho? Existe o cuidado mútuo? Ou é só um lado que faz tudo isso? Vai identificando, eu acho que eu sou dependente emocional. Então, você identifica, você tem baixa capacidade de lidar com frustrações. Qual foi a sua percepção? O que você entende que é o amor? Você entende que o amor vai ser esse amor idealizado pela sociedade? Eu vou encontrar um príncipe ou uma princesa encantada? Eu sempre vou ser feliz? Só vão acontecer coisas boas? Vai identificando todas essas características que eu trouxe aqui até agora para você identificar se você acredita que você é um dependente emocional ou não. O dependente emocional, ele pode chegar numa situação onde ele se sente até rejeitado pela sociedade. Eu vou sair com meus amigos, mas eu não posso mais sair com meus amigos. O meu parceiro me abandonou, meu parceiro terminou comigo, meu parceiro não está mais comigo, meu parceiro ou minha parceira, né? O dependente emocional, ele começa a sentir essa rejeição social.
Eu não tenho coragem de sair com os meus amigos, porque eles vão saber que eu não estou mais num relacionamento, que eu fui abandonado, ou que eu fui abandonada, ou que eu não soube cuidar do meu relacionamento. O dependente emocional, ele vai desenvolvendo essa rejeição social. Não quero falar com os meus amigos do trabalho, porque vão perguntar sobre o meu relacionamento, e esse relacionamento não existe mais. Eu vou alimentando essa tal rejeição social. É um movimento muito excessivo, né? Eu acredito que eu não posso mais me relacionar com as pessoas que eu me relacionava, porque elas vão descobrir que eu não estou mais num relacionamento amoroso, que eu fui abandonado. Ah lá, fui abandonado. Um relacionamento, ele pode terminar. Isso não significa que você foi abandonado porque foi o outro que terminou. Não, não foi abandonado. Talvez o sentimento deixou de existir, a cumplicidade deixou de existir, a reciprocidade deixou de existir. Para o outro isso não está fazendo mais sentido. Então ele termina o relacionamento com você. Não quer dizer que ele está te abandonando. Não. Pelo contrário. Você vai sofrer, é verdade. Você vai se angustiar, é verdade. Mas apesar de tudo isso, você vai continuar vivendo. Você continua respirando, você continua se alimentando, você continua trabalhando, você continua estudando, você continua tendo seus amigos, você continua fazendo novos amigos. Então, apesar de todo esse sofrimento com o término de um relacionamento, você vai continuar vivendo. Essa dependência emocional, ela está muito mais enraizada nos seus pensamentos e nas suas crenças do que realmente ela existe. Então você precisa olhar para você, não tem que olhar para o outro, você tem que olhar para você, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos, para a forma como você enxerga sobre o amor, sobre o relacionamento, sobre a troca que deve ter num relacionamento. Você precisa olhar para você. Então o dependente emocional, ele precisa começar a enxergar a si mesmo, a aumentar seu autoconhecimento, ok? Os estudos indicam também que o dependente emocional, ele traz isso dessa construção do indivíduo, né? Lá de como ele foi criado pelos seus cuidadores, foi pai, mãe, avó, quem foi que cuidou dele, né? Como que era demonstrado essa questão do amor, a troca do amor entre os familiares, né? Se era um amor puro ou se era um amor de troca de objetos, né? Sabe aquilo? Olha, me dá um beijo que aí eu vou te dar um chocolate, me dá um beijo que eu vou comprar aquela boneca que você quer, aquele carrinho que você quer. Isso pode confundir a cabeça do indivíduo na sua formação. Então, os estudos mostram que quem é dependente emocional, ele pode ter trazido uma distorção dessa vivência familiar. Então a gente precisa identificar, se você que acredita ser um dependente emocional, como que você enxergou essa construção do afeto, do amor na sua vivência familiar. Como que você aprendeu esse estilo do apego, né? Como que eu me apeguei ao outro? Sabe aquilo? Que às vezes o cuidador fala assim: você fez coisa errada, eu não te amo mais, você não é mais meu filho nem minha filha, eu não gosto mais de você, porque você faz tudo errado, porque você não presta atenção. E aí a criança vai entendendo aquilo como, né? Poxa, se meu cuidador não gosta de mim, agora o que vai ser de mim? Como é que eu vou existir sem o meu cuidador? Então, tá vendo? Essa vivência familiar, isso tudo a gente precisa identificar. Se você que é dependente emocional, como que foi essa sua vivência familiar? Como que você construiu essa estrutura do apego ao outro? Essa estrutura do apego, ela é funcional, ela é uma troca, ela é uma cumplicidade, ela é uma reciprocidade, ou ela é uma via de uma mão só? Para me ter amor, eu tenho que dar algo para o outro. Para o outro não me abandonar, eu tenho que ser submisso, eu tenho que ser obediente, eu tenho que atender somente às necessidades do outro. Eu tenho que subjugar as minhas necessidades, eu preciso matar as minhas necessidades, porque eu preciso atender somente a necessidade do outro. Submissão emocional. Dependência emocional. Então observe tudo isso, você que acredita que está sofrendo de uma dependência emocional,
Tente identificar essas características que eu trouxe hoje para você. E se você está passando por esse movimento, sim, a gente precisa entrar em terapia para você reformular essa forma de entender a questão do relacionamento, a questão do amor, a questão do apego. Você não é refém dessa estrutura se ela foi interpretada por você na sua criação de uma forma incorreta. Não, você não é refém disso para sempre. Precisa resignificar. Precisa entender por que você age assim, por que você se comporta assim. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisa de uma terapia. Precisa estar com um profissional qualificado lhe ajudando. Um outro grande problema da dependência emocional, ela pode desenvolver em você muitos transtornos, como o transtorno alimentar. Já viu aquela pessoa que quando briga no relacionamento, ela vai e desconta na comida? Pode te levar para o transtorno da dependência química, alcoólica, né? A pessoa quer agredir o outro e ela faz mal a si própria acreditando que está agredindo o parceiro ou a parceira. Então ela cai numa dependência química, ela cai na dependência alcoólica, ela cai nessa compulsão alimentar. Então olha como a dependência emocional é muito perigosa. A dependência emocional, ela te deixa muito mais vulnerável, te deixa muito mais impulsivo. Você tem esses rompantes, esses comportamentos impulsivos, acreditando que vai fazer com que o outro volte para você, te ame mais. E não é verdade. Por mais que você tenha essas compulsões, esses movimentos de impulsividade, muitas vezes acaba confirmando para o outro o porquê que ele está terminando na relação. E você, se é um dependente emocional, você acaba olhando isso, enxergando isso de uma forma distorcida. Ok? Então hoje era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês sobre a dependência emocional. Muitos me pediram para falar sobre a dependência emocional. E aí, algum de vocês que estão assistindo a esse vídeo se enxergam, se identificam como dependente emocional? Alguma dessas características que eu trouxe aqui hoje você se identificou, você se reconheceu? Entenda, muitas vezes nós não conseguimos sair de uma dependência emocional sozinho, como eu falei. Então a gente precisa buscar uma ajuda especializada. Ok? Você não é refém de nenhum tipo de sofrimento. Você precisa de uma ajuda para você entender, identificar qual é esse sofrimento, por que ele existe dentro de mim e como que eu saio dele. Um relacionamento, ele é bom enquanto ele nos faz feliz. Relacionamentos acabam. Relacionamento de 1 ano acaba, de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos. Qual é o parâmetro para um bom relacionamento, Edmilson? A felicidade. Se eu me sinto feliz nesse relacionamento, tá ok. Se o outro também, o que está comigo, se sente feliz comigo, está ok. Se não existe a felicidade, não está tão ok, né? E aí, vocês gostaram desse vídeo? Fez sentido para vocês? Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários para mim. Curte, compartilha, encaminha para algum parente ou amigo que possa estar sofrendo com essa dependência emocional, para que ele entenda um pouco mais o porquê que ele está nesse processo. Tá bom?